Você não consegue dizer não, às vezes acaba fugindo de situações, de encontros, de conversas, só porque não consegue dizer não e sabe que se aquela pessoa pedir algo, você vai dizer sim. Evita olhar o WhatsApp quando aquela pessoa que vai te pedir algo aparece. É hora de aprender a dizer não. Vamos lá, as principais razões do porquê você não consegue dizer não. Existem inúmeras razões, digamos, inúmeras gênesis, do porquê não conseguimos dizer não, porque essa dificuldade, essa insegurança em dizer não, ou essa necessidade de dizer sim, né? Existe, em muitas pessoas esse medo de dizer não, por muitas vezes anulando a si mesmo por conta disso, se sentindo mal depois por ter anulado a si mesmo. Às vezes com pena do outro, às vezes porque um impulso de dizer sim ou um medo de dizer não. Bem, existem várias, vários porquês, né? Existem várias gênesis, mas eu vou citar aqui duas que são as mais observadas no setting analítico, né? Os dois porquês de você não conseguir dizer não. E talvez você se familiarize, ou talvez você se veja representado por alguma dessas formas. A primeira razão, ela é muito conhecida até pelos leigos. Ela é muito vista isso e não vai ser nenhuma surpresa quando eu disser, porque nós vemos isso em várias famílias. A primeira razão seria a falta do afeto, a falta da gratidão, a falta do retorno do afeto quando nós somos crianças, tá? Uma pessoa que, quando criança, quando bebê, sua fase ali inicial, que é a fase, segundo Melanie Klein, onde precisamos desse afago, desse abraço, desse carinho, da alimentação, de nos sentirmos protegidos, de nos sentirmos seguros. Quando isso falta, e se segue uma criação perversa, uma criação faltosa, acabamos tendo um medo inconsciente de sermos abandonados por aqueles que nos dão isso. E por ter medo de não termos mais aquele afeto, acabamos dizendo sim para tudo. É inconsciente, não quer dizer que você vai parar e pensar, eu vou perder aquele amor, eu vou perder aquela amizade se eu disser não. Não, não, não é isso. É inconsciente. Existe uma falta ali dentro, existe uma necessidade ali dentro. E essa necessidade, né, essa falta, esse medo de perder o que tem e voltar a não ter e voltar a sentir o que se sentia quando era criança, você acaba dizendo sim. Acaba dizendo sim para tudo e acaba se anulando. Acaba caindo nas garras de quem mais absorve, de quem mais suga, de quem mais te espreme. E em relacionamentos narcisistas, em relacionamentos abusivos, tóxicos, aquele que tem esse déficit de atenção, de amor, é quem mais sofre, é quem mais é vítima, é quem mais não percebe que está sendo sugado, porque é aquele que tem medo de dizer não. Em relacionamentos narcisistas, em relacionamentos abusivos, tóxicos, aquele que tem esse déficit de atenção, de amor, é quem mais sofre, é quem mais é vítima, é quem mais não percebe
que está sendo sugado, porque é aquele que tem medo de dizer não. Dá um exemplo. Tem muita gente que tem medo de dizer não para os pais, tem medo de dizer não para os amigos. E quando diz não, recebe aquela bomba. Poxa, achei que você era meu amigo. Poxa, achei que você faria isso por mim. Aqui eu acreditava tanto em você. E isso, para quem tem essa insegurança, é um tiro, é um soco na cara. Então a pessoa, por se sentir culpada, por se sentir, de certa forma, dependente daquela pessoa, diz sim, cede, se anula e diz sim. Uma outra razão, oposto a essa, mas muito possível, é de uma criança que foi muito bem tratada, que foi muito bem amada, mas serviu como um objeto compensatório. O que seria um objeto compensatório? O objeto compensatório é quando uma pessoa não recebe o afeto ou não tem um afeto do objeto de desejo e então ela mira para uma outra pessoa e derrama todo o seu amor, seu afeto, seu cuidado para aquela pessoa em específico e aquela pessoa se torna um objeto compensatório. E os objetos compensatórios, eles podem, depois de adulto, ah, ter uma necessidade de agradar aqueles justamente porque se sentem no papel de quem dá a felicidade, de quem foi escolhido para agradar a todos, foi escolhido para abraçar, para amar, para cuidar de todos. Tem pessoas que têm uma necessidade não da carência de receber o afeto, mas a necessidade de se doar por inteiro porque se sente naquela posição de quem deve e é obrigado pelo próprio inconsciente a se doar para todos. Então eu digo sim para todos porque é minha missão, meu propósito servir a todos, é meu propósito cuidar de todos e nesse propósito de cuidar, já que ele foi um objeto compensatório, ele quer compensar a infelicidade de todos com o que ele pode proporcionar de alegria. Então, por um lado, eu tenho um ser inseguro por ter sido por ter sido pouco amado, por ter sido um objeto que foi pouco visto, pouco cuidado, não teve a segurança dos seus tutores, dos seus pais, né? Essa pessoa ela sente essa necessidade de agradar a todos porque ela quer ter esse amor que ela não teve, ela quer ter esse carinho que lhe falta. E de outro lado, tem uma pessoa que nasceu e cresceu em uma família onde ela era o objeto compensatório, né? Onde ela era o objeto que dava a alegria, ela sabia disso, que ela era o motivo da alegria dos pais, da mãe, dos avós, dos tutores em si, e quando cresce, tem a necessidade de ser quem cuida, de ser quem vai dar essa alegria, de ser quem vai ser, de ser quem vai ser a felicidade do outro. Ela se sente obrigada. Claro, tudo isso é analisado na própria análise, e se você se sente de alguma maneira preocupado, com medo, inseguro em dizer não, eu te aconselho, procure um bom psicanalista, vai fazer análise, vai entender por que você não consegue dizer não. Há um motivo, há uma razão, e ela está no seu inconsciente. Se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu e até mais.